Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, amém? Nós vamos deixar mais um texto aos irmãos, que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 8, vamos ler dos versos 5 a 10, é um pedaço de um texto maior, que vai dos versos 1 a 17, vai falar sobre a vida no Espírito, ali vai tratar sobre alguns assuntos pertinentes à salvação, pertinentes à Trindade, pertinentes à justificação. Mas nós vamos começar a nossa leitura a partir do verso 5, que diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se ainda não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá a vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Amém? O texto, a parte lida, vai nos falar e vai tratar sobre a questão dos pensamentos do homem, relacionados ao pensamento carnal, pensamentos de natureza humana, e o pensamento espiritual, que é o pensamento guiado pelo Espírito Santo, que habita ou deve habitar, na vida do crente. Pelo menos temos que pensar, e pelo menos tem que ser assim. Paulo ele quer deixar claro as duas diferenças. Ele deixa claro sobre o homem na sua naturalidade, o homem sem Deus, e o homem com Deus, o homem que agora ele tem Deus no seu coração, que foi resgatado por Cristo Jesus, como deve ser o pensamento deste homem, porque agora ele é guiado pelo Espírito Santo. Nós podemos ver que isso é uma boa reflexão para o nosso momento atual, para o nosso momento, para o momento que estamos passando. Este momento é bom para a gente refletir sobre esse assunto, justamente para entender um pouco mais sobre o foco dos nossos pensamentos, onde nós devemos manter os nossos pensamentos. Paulo ele deixa claro que o homem natural, que o homem que tem o pensamento voltado para a carne, para a natureza humana, ele traça um caminho de morte. O que é isso? Ele já está condenado. Ele só pensa nas coisas deste século. Ele só pensa nas coisas deste momento. E isso fica claro para todos nós, quando nós, neste momento que estamos passando, em relação às notícias que estão chegando, em relação às informações que nós temos, em relação a tudo que nos é passado. Nós vemos desespero, nós vemos confusão, nós vemos todo mundo querendo falar algo, querendo mostrar algo que não chega a lugar nenhum. O que era bom ontem já não é bom hoje, o que era ruim ontem se torna bom hoje, e se torna aquela confusão. E isso acaba bagunçando a mente de todos. Mas o que? Por quê? Por conta de que isso aí? O pecado que habita em nós traz essa confusão. Nós temos que compreender que o homem natural, ele é um homem que é movido pelo pecado. Não significa que o homem espiritual não peque, não tenha pecado. Não quero falar isso. Mas eu quero falar o que move o homem na sua naturalidade. E aí agora nós vamos virar na chave. Por quê? Porque do homem natural, o pecado domina os pensamentos do homem natural. Do homem espiritual, mesmo que ele tenha pecado, o homem espiritual, ou que é movido pelo Espírito, fica melhor, que é movido pelo Espírito, o pecado ele não domina o pensamento. O homem que é movido pelo Espírito, ele também peca, ele comete erros, mas ele consegue perceber que esses erros foram perdoados, esses erros foram
perdoados por conta do que Cristo fez na cruz por ele. Mas agora, em relação aos pensamentos deste homem que é movido pelo Espírito, ele consegue pensar em algo diferente, ele consegue pensar no reino. Logo, se ele pensa no reino, se ele pensa no céu, esse homem consegue visualizar o que? Vida. Ele consegue visualizar a vida eterna e ele consegue ter o que? Paz. O homem movido pelo Espírito, mesmo em meio a essas confusões, ele tem uma paz que o move, que o guia. Esse mover por Espírito mostra ao homem que o quê? Que ele é um ser limitado. Esse mover do Espírito, essa ação do Espírito mostra a limitação humana em relação a vários assuntos. Por isso que o homem que é movido pelo Espírito, ele consegue visualizar, ele tem um novo tipo de pensamento. Ele consegue visualizar algo novo. Ele consegue visualizar o quê? Uma vida diferente. O que a gente fala de o quê? Seus pensamentos estão o quê? Serão convertidos para um novo momento. Isso não significa que ele não vai passar por dificuldade. Isso não significa que ele não vai passar por situações complicadas ou por problemas. Afinal, nós estamos vendo que a pandemia atingiu a todos. Não somente os homens naturais, né, da natureza humana, mas também os homens que têm sua vida movida pelo Espírito Santo, os que também são chamados cristãos. Nós estamos vendo isso, mas existe uma diferença, que em meio a essas dificuldades, em meio a essas situação complicada, nós estamos e devemos passar com tranquilidade, porque nosso pensamento deve ser voltado para o quê? Para as coisas do reino, para Deus. Por quê? Porque agora nós que somos homens movidos pelo Espírito Santo, homens e mulheres, para não deixar essa questão de fora, somos movidos pelo Espírito Santo, somos considerados o quê? Filhos de Deus, filhos do Pai. Por quê? Porque houve um resgate por nós através de Cristo Jesus. Ele justificou os nossos erros e as nossas falhas, né? E por isso nós temos agora um novo tipo de pensamento, que é o que? Não mais pensando nas coisas deste século, mas pensamos nas coisas do reino, nas coisas de Deus. Que nós possamos compreender isso com clareza no nosso coração, nós possamos entender isso dia após dia, que o Espírito Santo fale a nós através da sua palavra, da mensagem do Senhor, que é a própria palavra de Deus. Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradeço pela oportunidade de estudar a Tua palavra, poder compreender um pouco mais sobre os Teus ensinamentos. Que nós possamos, que o Teu Santo Espírito possa nos guiar para para aprendermos mais, para compreendermos mais e também para a gente passar por essa situação com tranquilidade, paz, para assim a gente poder passar por tudo isso sem nenhuma complicação, mas que nós possamos ter essa paz para passar por esse momento de dificuldade. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós. Essa oração que eu faço, em nome e por amor de Cristo. Amém, Senhor.